No livro de Mateus, seguindo a nossa sequência, hoje nós vamos ao capítulo 6, a partir do verso 19. Nós estamos já há 2 domingos no capítulo 6 e hoje nós vamos dar sequência para essa última sessão, que vai do 19 até o 34. Então, se você trouxe aí sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19 até o verso 34. Mateus 6, 19 diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça e nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem com quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Vamos orar? Mantenha sua Bíblia aberta. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela mensagem que foi cantada aqui, pela oportunidade que nós temos de os nossos pulmões se encherem de ar e podermos louvar ao Senhor com a nossa voz, com o nosso canto, e declarar tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Tu és, Senhor, aquele que a nossa alma tanto ansiou, tanto esperou, tanto aguardou. Tu és o nosso Salvador. E por isso nós te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, perdoar, Senhor, tudo aquilo que nos impede de enxergar as tuas verdades contidas nesse texto para nós. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos, a compreensão da tua palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, como eu disse, nós estamos já há 2 domingos, nesse capítulo 6. E o que nós estamos falando nesse momento do discurso de Jesus, que é conhecido como o Sermão do Monte. Esse discurso proferido por Jesus, a partir do capítulo 6, ele começa a falar aos seus ouvintes sobre a verdadeira piedade. Então, lá no início, nós falamos sobre as características dos cidadãos do reino, que são as bem-aventuranças. Depois,
nós falamos sobre a influência que esses cidadãos do reino teriam, né, no mundo, na sociedade à sua volta, sendo sal, sendo luz. Depois nós falamos sobre a justiça dos cidadãos do reino, como deve ser praticada a justiça dos cidadãos do reino, e agora Jesus fala sobre a verdadeira piedade e sobre como ela deve ser praticada. No início do capítulo nós vimos isso, Jesus falando sobre o dar esmola, falando sobre as boas obras, né? Falou sobre o orar, Jesus ensinando então seus discípulos a orar, sobre o jejum, e agora ele vai falar sobre a riqueza e como lidar com os bens materiais. Ele vai dizer para nós que essa verdadeira piedade ela é praticada quando há em nós o desejo de agradar a Deus, quando esse desejo por agradar ao Senhor ele parte do interior do homem e ele acontece sem a necessidade desse homem ser visto ou reconhecido pelos outros, né? A gente falou disso aqui domingo passado. Eu dou esmola, mas não tenho essa necessidade de que outras pessoas saibam que eu ajudei alguém que estava passando dificuldade, né? Eu orei, mas não tem necessidade que as pessoas vejam eu orando em praça pública ou tudo mais. Pratiquei o jejum, mas também não tem necessidade de que as pessoas saibam que você está jejuando. Então, a verdadeira piedade ela é praticada sem a necessidade de que as pessoas saibam. Esse é o ponto aqui, vamos dizer assim, um resumão, né, do que a gente falou domingo passado. Agora, nessa sessão que a gente está lendo, nessa parte do texto, Jesus alerta os seus ouvintes sobre o pecado de viver em função dos bens materiais. Ele chama a atenção deles para as tristes consequências que podem vir disso, de uma vida pautada pela busca ao dinheiro, pela busca às riquezas, pela busca aos bens materiais. Note, os irmãos, que Jesus não faz uma distinção aqui, como nós estamos acostumados a ouvir por aí, né? Entre vida espiritual e vida material. Jesus não faz essa distinção aqui no texto. Vocês viram isso? Vocês viram alguma distinção dessa? Olha, vamos orar pela vida material de vocês. Agora vamos orar pela vida espiritual de vocês. Vocês viram isso? Sim ou não? Estão junto comigo? Amém? Vocês estão aí? Sim? A gente não viu isso. Por quê? Desde que começou o capítulo, Jesus falou sobre dar esmola aos pobres, versos de 1 a 4. Depois ele fala da oração. Depois ele trata do jejum, versos de 16 ao 18. E então ele aborda as riquezas materiais. Então veja, Jesus continua tratando do mesmo assunto. Jesus não mudou de assunto. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Jesus não mudou de assunto. O assunto principal no capítulo 6 continua sendo o mesmo aqui nesse texto que a gente acabou de ler. E qual é o assunto principal? A verdadeira piedade. Como deve ser praticada a verdadeira piedade, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira busca pelo Senhor. Isso porque, para Jesus, uma atitude correta em relação à riqueza é uma das marcas da verdadeira espiritualidade. Eu vou repetir porque essa aqui é a grande ideia dessa passagem para nós hoje. Qual é a grande mensagem que Jesus está passando aqui para nós? Que a atitude correta em relação aos bens, à riqueza, aos bens materiais, é uma das marcas da verdadeira espiritualidade. Se você quer saber se você está ou não vivendo uma verdadeira piedade, uma verdadeira espiritualidade, veja como você trata a questão dos bens materiais. E por aí você teria um diagnóstico de como anda a sua vida, né? E aí abarca tudo, abarca a vida, abarca no sentido espiritual, material, emocional, enfim. Jesus não faz esse tipo de distinção que às vezes a gente faz na hora de fazer um pedido de oração, né? A gente chega para um irmão e fala assim: ô irmão, ora aqui pela minha vida espiritual, né? Estou precisando ser avivado pelo Senhor, ora pela minha vida espiritual. Ou então estou passando por aperto financeiro, ô irmão, ora pela minha vida material, aí ora pela minha vida profissional, para Deus abrir uma porta. Não, Jesus não faz essa distinção. E ele não faz essa distinção de propósito, porque a gente precisa entender que a nossa vida é uma coisa só. Estamos juntos? Amém? É uma coisa só. E é isso que o texto vai mostrar para nós. A estrutura desse texto, do 19 até o 34, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, ela é nos apresentada dois momentos. Tem dois momentos aqui nesse texto. Cada um desses momentos retrata
uma triste consequência que pode vir quando a gente tem a nossa vida pautada apenas pela busca dos bens materiais. Então, Jesus coloca para os seus ouvintes aqui duas consequências, dois momentos. Quando a nossa vida ela é pautada apenas pela busca do dinheiro, pela busca do bem material, essas tristes consequências podem acabar sendo resultado. A primeira delas vai do verso 19 até o verso 24, quando Jesus vai nos apresentar um coração dominado pelos bens materiais. A primeira consequência de alguém que tem a sua vida pautada pelos bens materiais é ter o seu coração dominado por esses bens. A gente vai explicar isso aqui mais devagar ao longo do sermão. E a segunda consequência é um espírito ansioso. E isso ele fala do verso 25 até o verso 34. Jesus vai então falar para os seus ouvintes sobre como uma vida pautada pelos bens materiais pode trazer para nós um espírito ansioso, né? Um espírito que está sempre ansiando esses bens, que parece que a vida nunca se desenvolve, ela nunca se aproveita, ela nunca se celebra, porque ela está sempre sendo afligida pelas muitas preocupações que a vida traz. Então, duas consequências muito ruins. Mas eu peço que você abra o seu coração aí para o que eu tenho para falar, porque eu creio que isso não é uma repreensão do Senhor. Eu creio que essa palavra ela é um alerta pelo cuidado do Senhor para com a minha vida e com a tua. Amém? Eu entendo essa palavra, então, como um cuidado do Senhor, para que a gente não se deixe levar pela uma vida, né, materialista, uma vida que só pensa no dinheiro e nos bens. A primeira delas, esse coração dominado pelas riquezas, veja que tem duas colocações que Jesus já fazia, do 19 até o 24. A primeira delas vai do 19 até o 21. Eu vou ler novamente para a gente ir meditando com calma. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Então, note que há um contraste, tá vendo? Do 19, alguém que ajunta tesouro na terra, e o 20, alguém que ajunta tesouro no céu. Alguém que ajunta tesouro na terra está suscetível ao quê? A traça, a ferrugem, a ladrões. Alguém que ajunta tesouro no céu, esses ladrões não consomem, não está suscetível a traça, nem ferrugem e nem algum tipo de ladrão que rouba. E o verso 21 tem uma chave aí para a gente entender. Porque no 21 ele vai dizer: porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Só que, não sei se os irmãos já repararam, talvez você já tenha lido esse texto outras vezes, a gente tem a tendência, quando está lendo esse texto, de achar que aonde está o nosso coração é que está o nosso tesouro. E eu não sei se você reparou, mas o texto fala o inverso disso. Você reparou isso aí ou não? A gente pensa assim, bom, aonde está o nosso coração, aonde você coloca o coração, é ali que está o seu tesouro, não é assim que a gente coloca na prática? Mas olha o que o verso diz, fala assim, ó, aonde estiver o quê? O seu tesouro. Aonde foi posto essa tua riqueza? Aonde foi posta essa tua atenção? E aí então estará o quê? O teu coração. Então, o meu coração é que é conduzido pelaquilo que eu valorizo, e não o contrário. Não é o contrário. Veja só, na prática, eu, no meu coração, valorizo coisas que para mim são caras. Minha família, minha saúde, não é assim? Você também, sua relação com Deus. Então, não é que o seu coração não possa estar nessas coisas, seu coração talvez já até esteja nessas coisas. Em Deus, na sua família, na sua saúde. Mas aí ele vai dizer, bom, mas não é assim. Não é porque o seu coração está nessas coisas que seu tesouro vai estar nelas. Porque o seu tesouro o seu coração vai ser carregado pelo seu tesouro. Por aquilo que tem dominado a sua atenção, os seus interesses, pelo aquilo que você valoriza. Então não é uma coisa do discurso, é uma coisa de prática, percebe? A prática, o que eu valorizo, aonde está o seu coração, onde está o seu tesouro, perdão, essa é a pergunta. A pergunta não é onde está o seu coração, o que tem no seu coração. A pergunta é onde é que está o seu tesouro? Aonde você tem guardado o seu tesouro?
Aí, a partir dessa resposta, eu vou dizer para você onde está seu coração. Deu para entender? No geral, eu poderia dizer assim para você, bom, o que você valoriza? O que está no teu coração? E você me diria que está no teu coração. Mas isso não significa que seu tesouro esteja ali. Bom, no céu ou na terra? Tudo depende de onde está aquilo que nós valorizamos. Se damos mais valor aos bens materiais, então nosso coração está na terra. Nosso coração vai estar nesses bens, se damos mais valor a eles. Se, por outro lado, usamos esses bens materiais a fim de agradarmos a Deus, e é isso que significa juntar tesouro no céu, a juntar tesouro no céu é quando aquilo que você possui é utilizado para a glória de Deus. Você usa os seus bens a fim de glorificar a Deus que te abençoa com esses bens. Então, quando você usa esses bens materiais a fim de agradar a Deus, então seu coração está nas coisas do céu, porque seu tesouro está no céu. Então, veja que aqui o que depende é como eu tenho lidado com o que me é dado por Deus. Se eu lido com os bens a fim de que eles só sirvam para mim, para os meus próprios interesses pessoais, então meu tesouro está aqui, está na terra. Percebe? E aí eles estão suscetíveis ao ladrão, à ferrugem, à traça. Agora, se aquilo que Deus tem me permitido possuir, eu tenho colocado diante do Senhor como algo útil para o reino, então o meu tesouro está lá no céu. E aí, consequentemente, o meu coração também está nas coisas do Senhor. Do verso 22 ao verso 24, ele faz então uma outra comparação. E ele vai dizer, a candeia do corpo são os olhos. De modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo está repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aqui há um alerta de Jesus para os seus ouvintes sobre o perigo do quê? Do que Jesus está falando, pastor? De olhar, se meu olho for bom, meu corpo vai ser bom, se meu olho for mal, meu corpo vai ser mal. Lembra que no capítulo 5, a gente falou que esse olhar é o olhar cobiçoso. Então Jesus está falando aqui da cobiça. Se os meus olhos são carregados de cobiça, de avareza, do desejo exagerado por ter, possuir, ajuntar, angariar, então todo o meu corpo será mal. Isso adoecerá todo o meu corpo. Isso só me trará mal. Agora, se os meus olhos forem bons, ou seja, porque aquilo que está nos nossos olhos, irmãos, aquilo que passa pelos nossos olhos, vai acabar no nosso coração. Então, se o nosso olho é um olho cobiçoso pelo ter, pelo angariar, pelo mais, então isso nunca vai satisfazer nosso coração, a gente vai adoecer. Então, tudo depende de como eu olho para as coisas. E ele vai falar disso porque ele vai construir dois cenários lindos para a gente, mas eu vou deixar mais para o final. Mas ele está chamando a atenção pela maneira como a gente olha para a vida. Como você tem olhado para a vida? Como você tem olhado para a vida? Os irmãos sabem que eu não gosto, eu evito ao máximo dar exemplo pessoal. Mas eu queria pedir sua licença para dar um exemplo pessoal, porque eu acho que vai ajudar, vai trazer luz aqui a esse princípio. Outro dia eu estava correndo aqui na avenida principal aqui da cidade e passei por uma loja de carros. E aí, parado assim na frente da loja, tinha um Voyage daqueles mais antigos, quadradinho, sabe? Tudo bonitinho o carro. Todo arrumadinho assim, parecia que o cara tinha reformado ali, igual aqueles carros que passavam naquele programa do Lata Velha, que sai depois, tudo novo, impecável. O carro estava bonitinho, eu falei, nossa, que carro bem cuidado, né? Poxa, legal, eu também tenho um Voyage, é um ano um pouquinho mais novo que aquele, mas aquele está bem cuidadinho. Eu falei, poxa, que legal, o homem está cuidando bem do seu carro. E aí,
me passou pela cabeça um pensamento. Bom, mas será que se ele pudesse ter outro, ele teria? Se fosse oferecido a ele um mais novo, será que ele não gostaria de ter? Me passou esse pensamento na cabeça. E eu pensei assim, bom, eu acho que sim, eu acho que ele responderia que sim. Por quê? Porque se eu também tivesse a oportunidade de ter um mais novo, eu também diria sim. Ou quem é que diria não? Né? Você diria não? Se você tiver a oportunidade de ter um carro, mas você vai dizer não. Ah, não, quero não. Tá beleza aqui, né? Não, você diria sim, claro. Por que não, não é? Mas aí eu comecei a pensar assim, bom, mas e aí? Onde é que isso vai parar? Porque se ele tiver a oportunidade de ter um mais novo e disser sim, amanhã vai ter um outro mais novo. E depois um outro. E depois um outro. E depois um outro. E depois um... E é uma ciranda que não acaba nunca. Percebe? E é uma ciranda que não acaba nunca. Mas a minha pergunta para saber se você está prestando realmente atenção nesse sermão. Tudo começou aonde? No olhar. Percebeu? Tudo começou no olhar. Então começou no olhar. Se esse olhar for um olhar cobiçoso, a coisa toda vai para o seu coração e vai te adoecer. Deu para entender? Agora, se o teu olhar for não, for você perceber e falar assim, Senhor, obrigado pelo livramento de estar satisfeito com o que eu tenho. Então, teu corpo vai ter saúde. Porque essa é uma ciranda que não acaba. É isso que Jesus está tentando mostrar aqui para os seus ouvintes. Note que o verso 24 é a chave para a gente entender esse segundo momento da fala de Jesus. Quando ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ambos não podem ser senhores. É simples. Somente um pode ser senhor sobre a tua vida. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e fará o que com o outro? Desprezará. E aí ele completa o texto dizendo, não podeis servir a Deus ou as riquezas. Irmãos, olha como é que essa palavra ela é profunda e ela é digna da gente parar para refletir, porque veja, esse é um dos únicos momentos em que Jesus compara alguém a Deus. Não dizendo que seja o Deus verdadeiro, mas dizendo que seja um Deus que tenta, por vezes, ocupar um lugar de destaque no nosso coração. Expliquei aqui há uns domingos para trás que a idolatria não é só você se debruçar diante de uma imagem e começar a adorar essa imagem ou fazer uma oração, uma prece a essa imagem. Idolatria não é só isso. Idolatria é toda vez que algo ou alguém ocupa um lugar que só Deus deveria ocupar na nossa vida. Então, se em algum momento da sua vida algo ou alguém, e nesse caso o dinheiro, ocupa um lugar de Deus, o dinheiro se tornou um Deus para você. É isso que ele está dizendo. Tanto é que talvez haja alguém aqui com uma tradução, onde a palavra usada aí é mamon. Não podeis servir a Deus e a mamon. E mamon é um termo do hebraico que significa isso, ajuntar mais. Por quê? Porque o nome desse falso Deus é justamente o princípio da avareza. Onde o ter, o acumular, é a natureza de tudo. Você sabe de onde vem a ideia de materialista? Que a gente usa comum. A pessoa é materialista. O que ela é materialista? Vem da mesma raiz, né, de mater, que do latim quer dizer mãe. Então, a ideia de materialismo é daquele cuja sua origem está nas coisas. Eu existo por causa das coisas. É isso que quer dizer. Então veja, no mundo que a gente está vivendo hoje, na pós-modernidade, por que há tanto materialismo? Você já deve ter ouvido isso. Que você vale o que você... Ficou com medo agora de falar, né? Por causa de manhã, talvez. Eu provoquei os irmãos aqui com a resposta de manhã. Mas é isso. Você vale o que você tem para o mundo. Esse é o pensamento do mundo. Então, se você tem, você vale. Se você não tem, você não vale nada. E se você acredita nisso, você, ainda que não tenha, é materialista. Mesmo não tendo dinheiro nenhum. Por quê? Porque sua vida passa a ser conduzida por um olhar que te adoece. É isso que ele está dizendo, um olhar que nos adoece. Então, nós precisamos tomar cuidado. Certa vez, Martim Lutero escreveu que o Deus de um homem é aquilo que ele ama.
O Deus de um homem é aquilo que ele ama. O que você ama? Isso é o seu Deus. Ou isso é um Deus para você. Então, o que Jesus está condenando nesse texto é a ganância, é a ambição desmedida, é a avareza, é o apego exagerado pelo dinheiro, por acabar, esse apego exagerado pelo dinheiro pode acabar por nos escravizar o coração. Escravizando o coração, compreenda. O pecado não é possuir dinheiro, mas o dinheiro te possuir. O pecado não é guardar algum dinheiro no banco, mas trancafiá-lo no coração. De sorte que o problema em si não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Aqui a questão é, que lugar o dinheiro ocupa no teu coração? Que lugar o dinheiro ocupa no teu coração? E talvez você não tenha dinheiro nenhum. Talvez você esteja cheio de dificuldade financeira, falando assim, meu Deus, eu estou apertado. Mas se o dinheiro está ocupando um lugar que só deveria ser dado a Deus, então o dinheiro se tornou um Deus para você. E é isso que Jesus está tentando fazer com que as pessoas enxerguem. Que esse apego exagerado pelo bem. Não é pecado que você tenha recursos. Volto a dizer. Você pode ter recursos. E que Deus abençoe. Que você tenha muito. Mas que o recurso nunca tenha você. Esse é o ponto. Que Deus te abençoe e te conceda muito dinheiro. Que você possua muito dinheiro, mas que o dinheiro nunca te possua. Que o dinheiro seja sempre na sua mão um instrumento para glorificar a Deus e o seu reino, e não apenas um amontoar de riquezas para o teu próprio benefício. Porque você corre um grande risco de juntar muito dinheiro nessa vida e no final ter um grande prejuízo. Isso não te trazer lucro. Na Bíblia, a gente vai chegar lá, o próprio Jesus nos contou uma parábola que torna bem claro esse princípio. Né? De você juntar tesouros e de repente amanhã você partir. Vai ficar para quem? Mas a gente tem essa ilusão na ciranda do dinheiro de que acumulando e ajuntando, a gente então vai estar melhor, a gente vai ter controle, a gente vai ter poder, vou falar disso aqui na segunda parte. Mas isso é tudo uma ilusão. Isso é tudo uma ilusão. Então, os bens que você possui, eles devem ser usados não apenas para o seu benefício, mas também para serem úteis no reino de Deus. Então, quando eu tenho bens, quando Deus me dá a oportunidade de prosperar, e esses bens, essa riqueza que Deus concede, ela é usada para a glória de Deus, para o benefício do reino de Deus, então essas riquezas são uma bênção. Deu para entender? Quando o que você tem é usado para a glória de Deus, então isso é uma bênção. Mas se por outro lado, o nosso desejo é apenas o de acumular para a autossatisfação, terminaremos escravizados pelo dinheiro. Porque veja, o texto diz que o dinheiro ele é um senhor. Nesse momento do texto, o dinheiro então se torna um senhor, se torna um Deus para nós. Se eu estou buscando só acumular. Outro dia aqui na igreja eu falei o seguinte, que nesse tempo o que a gente percebe olhando para as pessoas é que parece que a gente está numa brincadeira de quem é juntar mais até o dia que morrer. Não sei se você já reparou isso, mas a brincadeira é essa. Quem é juntar mais até o dia de morrer? E aí está todo mundo fazendo o quê? Na correria. E na confusão, e eu estou fazendo, e eu não tenho tempo para nada, e eu não tenho tempo para isso aí não, coloca outro no meu lugar, porque eu não posso fazer isso aí não, estou muito ocupado, e eu estou agarrado aqui, você faz aí para mim, ou então pede alguém, e tal. E aí, nessa correria, nessa ciranda louca, desesperada, a gente está nessa briga, igual criança, para ver quem é juntar mais brinquedo até o dia de morrer. Então, quem tem mais carrinho, quem tem mais casinha, quem tem mais boneco, entenda como quiser. Aí, no dia que você morrer, você é feliz. Não, no dia que você morrer já era, porque caixão não tem gaveta. Não tem gaveta no caixão, você não vai levar nada. Mas essa ciranda nos escraviza. Essa ciranda começa no olhar cobiçoso, domina o nosso coração. Na segunda parte do texto, Jesus vai falar que outra tristeza que vem como consequência
de uma vida pautada pelos bens materiais é um espírito ansioso. Veja aí o que diz os versos 25. Diz assim: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comeremos ou com o que beberemos, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Essa pergunta de Jesus não parece uma pergunta assim, bem provocativa? Porque pensa só, irmãos, comer e beber é trivial ou é necessário? Dá para ficar sem comer e sem beber? Dá ou não? Você ficou na dúvida? Não tem como não. Você ficar sem comer e beber, você morre. Então ele não está colocando diante de nós apenas um conflito trivial, como por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Eu falei do carro, né? Então vou pegar esse exemplo do carro. Eu consigo viver sem carro, sim ou não? Mas eu consigo viver sem comer? Não dá. Percebe? Então Jesus está indo na essência da questão, da nossa necessidade, do que eu e você precisamos. Ele está indo no coração, está dizendo assim, olha, aquilo que vocês comem, não fiquem ansiosos com aquilo que vocês bebem, porque a vida é mais importante do que o corpo. A vida. Olhai para as aves do céu. Aí ele constrói um cenário. Ele olha para a natureza. Veja bem, ele acabou de falar que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo adoece. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é iluminado. Aí o que ele faz agora? Ele vai olhar para onde? Para a natureza, para os passarinhos. Quem vive ansioso, desesperado, tem tempo de olhar para o passarinho? Tem não. Tem não, não dá, pastor. Não dá. Mas olha só o que ele fala. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial faz o que com elas? Ele alimenta, ele dá o que elas precisam. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Nós fomos criados à imagem de Deus. O homem e a mulher foram criados como o pináculo da criação. O único ser na criação que reflete a glória do próprio Deus. E Deus não vai cuidar de nós? Mas é muito fácil perder isso de vista, sabe por quê? Porque o nosso coração e o nosso espírito anda o quê? Ansioso pelos bens, pelos bens, pelos bens. Aí isso nos cega, a gente não consegue nem olhar para o passarinho para poder ver o cuidado de Deus. Aí ele está dizendo assim, olha, para aí, dá uma olhada aqui para o passarinho. Olha como é que Deus cuida dele. E vocês são mais valiosos do que eles. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora para a duração da nossa vida? Irmãos, esse verso 27, ele é algo assim que a gente deveria decorar. Você deveria escrever isso aí em algum lugar. Porque você e eu não podemos acrescentar 1 hora. A gente pode acrescentar nem 1 minuto. Não é assim? E nós, por vezes, deixamos que o tempo nos seja roubado com uma facilidade enorme. Porque esse espírito ansioso, ele rouba o nosso tempo. Ele rouba a nossa alegria do dia, de viver o dia. Vou te dar um exemplo fácil de entender isso. Vamos imaginar que você marcou uma baita de uma viagem bem legal para aquele lugar que você estava aguardando um tempão. E estava guardando as moedinhas ali, para fazer essa viagem. E aí está se aproximando aquele feriado prolongado que você já calculou tudo, vai sair na sexta-feira para só voltar na segunda rindo à toa, de orelha a orelha. Aí você fez tudo isso, chegou lá no seu trabalho na quinta-feira, quando você estava para sair, e seu chefe falou assim, ô fulano, está precisando conversar com você. Ah, mas já está quase na hora da gente ir, né? Ou então na segunda-feira a gente vai ter uma reunião. Acabou seu feriado. Eu estou falando alguma mentira? Acabou seu feriado. Se você se deixar tomar por um espírito ansioso, meu irmão, você já está na segunda-feira sendo o quê? Promovido ou demitido? Fala a verdade. Demitido. Você podia pensar que a reunião era para te promover, não é assim? Podia, era uma possibilidade, velho. Vai que o chefe decide me abençoar.
Mas por causa do espírito ansioso, você já está na segunda-feira sendo demitido. Aí olha o que diz o último verso dessa sessão, verso 34. Não vos inquieteis pelo dia de quê? De amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Mas como é que eu estou vivendo na quinta-feira à noite e eu já perdi o sono? Porque eu estou com a quinta noite na cabeça, a sexta, o sábado, o domingo e a segunda, onde eu já vivi a reunião e já estou sendo demitido. É muito dia. É uma sobrecarga. Jesus está falando, olha, cada dia a gente vai viver problemas. Mas basta cada dia o seu problema. Mas ele está dizendo, você não pode acrescentar nenhuma hora, eu volto para o 27. E ele dá mais um cenário, olha o que ele diz. Porque andais ansiosos quanto ao que vestir. Olhai como os lírios do campo crescem, não trabalham e não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão foi o rei mais rico de Israel, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele está olhando assim para a beleza da planta, mas a gente ansioso olha para a beleza da flor? De jeito nenhum. Você passa direto, você atropela a flor, você não vai parar para olhar isso. Você só consegue olhar o belo se conseguir discernir o tempo. Se o seu coração não for tomado por essa ansiedade, aí você consegue discernir o belo. Agora, na ansiedade, você não consegue ter tempo para o belo, para aquilo que traria paz, quietude ao coração. E aí a gente olha para a flor e ele está dizendo assim, olha, está vendo essa flor que bonita? Salomão, perto dela, era um mendigo. Nem Salomão, em toda a sua glória, tinha roupas tão bonitas como ela. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha essa expressão, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Bom, o Pai Celestial sabe que nós precisamos de tudo isso. É o que diz aí o verso 32. Vosso Pai Celestial sabe. Então, uma coisa que eu queria te dizer aqui, já como uma aplicação desse texto para a nossa vida. Deixa eu te contar uma coisa. Segundo essas palavras aqui desse texto. Deus não está desinformado a respeito da sua necessidade. Você entendeu isso ou não? Você pode ter entrado aqui e tem uma opção de necessidade. E o que a palavra está nos dizendo é que Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe. Deus não está desinformado, Ele sabe. Esse é o primeiro ponto. Então, nós conhecemos esse Deus e sabemos que Ele sabe de tudo que eu e você precisamos. Nós também sabemos, porque conhecemos a Deus, que nós podemos confiar nele, sim ou não? Mas e o gentil? E aquele que não conhece a Deus? É isso que Jesus está falando. Os gentios que não conheciam ao Deus verdadeiro, eles ficam ansiosos por essas coisas. Isso mostra para nós que a incredulidade pode causar ansiedade. Incredulidade pode causar ansiedade. Segundo a lógica do pensamento de Jesus, ficamos ansiosos porque tentamos tomar o controle de tudo em nossas próprias mãos, ao invés de confiar que o cuidado das nossas vidas está nas mãos de Deus. Então eu posso confiar que Deus vai cuidar do meu amanhã, ou eu posso ficar tentando tomar o controle. Normalmente, por que a gente busca o dinheiro? Não é pelo dinheiro, não sei se você já pensou nisso. É uma discussão meio filosófica, mas acho que vale a pena. Por que a gente quer dinheiro? Você não quer o dinheiro pelo papel, ou quer? Não. Você quer o dinheiro para quê? Pelaquilo que o dinheiro pode comprar, ou não? Não é isso? Ou você quer só juntar um montão de papel? Não faz o menor sentido, né? Eu te dou uma opção de livro aí. Você resolve seu problema fácil. Se é para juntar papel, a gente só pegar jornal velho. Agora, você não quer jornal velho. Se eu te der, você nem lê. Não é assim? Você quer o dinheiro pelaquilo que o dinheiro pode comprar. E
Por que você quer aquilo que o dinheiro pode comprar? Primeiro, porque isso vai te dar uma sensação de poder. Poder. Controle. Controle. Eu posso fazer. Se eu quiser viajar, eu posso viajar. Se eu quiser comer, eu posso comer. Se eu quiser vestir, eu posso comprar. Se eu quiser dirigir, eu posso comprar o carro também. Não é assim? Então, o dinheiro traz uma falsa sensação de controle. Por que eu estou dizendo falsa sensação de controle? Porque o texto acabou de dizer para nós que eu e você não podemos mudar sequer o quê? 1 hora a duração da nossa vida. Então, o dinheiro vai trazer uma falsa sensação de controle, porque se eu tiver muito, eu digo assim para você, bom, estou tranquilo em relação ao que você falou aí, pastor. Você falou da quinta-feira, onde meu chefe ameaça me mandar embora, mas se ele me mandar embora, está tranquilo, fiz uma boa poupança lá no trabalho, lá no banco, né? E louvado seja Deus por isso, que Deus continue te abençoando. Mas veja só, pode ser que você não esteja nem vivo aqui amanhã. Ou não? Então, essa sensação de controle trazida pelo dinheiro, de maneira que você ouviu aqui o meu exemplo e até riu dele por dentro, talvez você não tenha expressado isso, mas por dentro você falou assim, eu estou tranquilo para isso aí, pode mandar embora. Mas a gente não tem controle de nada. A gente ficou muito claro isso, ou deveria ter ficado muito claro isso na pandemia. Mas talvez a gente não tenha parado para olhar o pássaro e o lírio para poder entender isso. Dá para entender o que eu quero dizer? A gente não tem controle, mas o dinheiro traz essa falsa sensação. Outra coisa que o dinheiro também faz é nos trazer uma falsa sensação de segurança. Então, estou seguro. Se eu ficar doente, posso comprar aqui um remédio, posso até pagar um plano de saúde. Mas eu não posso comprar boa saúde. Eu não posso comprar 1 hora. Eu não posso chegar lá no posto médico e falar assim, me vende 1 hora de vida. E se eu tiver muita riqueza e tiver uma doença terminal, eu vou trocar tudo que tenho por mais 6 meses de vida. Ou não? Se bobear, eu troco por 1 dia. Para estar junto daqueles que você ama, você não trocaria? Ou se seu filho estivesse doente, você não trocaria toda a riqueza que você acumulou para salvar a vida dele? Ou não? Essa é uma conta fácil, pastor. Daria tudo. Daria a minha vida pela dele. Não é assim que a gente fala do nosso filho? Mas o dinheiro nos traz uma falsa sensação de controle. E a gente acaba deixando se perder por isso. De que então se eu tenho, se eu conseguir acumular e Deus me deu essa graça de adquirir riqueza nesse mundo, eu tenho poder, eu tenho controle, quando na realidade eu deveria entregar o poder e o controle, a segurança da minha vida nas mãos do Senhor, que tem cuidado de mim. É disso que Jesus está falando aqui para os seus ouvintes. Está tentando mostrar isso para eles. Verso 33 e 34, para a gente terminar. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas são essas? Vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Significa que Deus vai me dar tudo aquilo que eu quiser? Não. Ele está falando de coisas específicas que ele já apresentou no texto. Comer, beber, se vestir. Aí a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Timóteo que você tendo o que comer, o que beber, onde morar, já se sinta o quê? Satisfeitos. Mas quem é que se sente satisfeito já tendo o que comer, beber e morar? Percebe? A gente fica tanto preso à ciranda do ter, do possuir, do angariar, que a gente se esquece de ter contentamento. Contentamento, a satisfação com aquilo que eu já tenho. Porque se eu estiver satisfeito com aquilo que eu tenho e eu olhar para essa bateria, mas eu estou satisfeito com a bateria que eu tenho, eu não vou querer cobiçar a bateria. Os meus olhos não serão maus em relação à bateria. Porque eu tenho consciência, poxa, Deus poderia me abençoar para eu comprar uma bateria melhor igual a essa. Sim, mas isso não vai fazer a diferença. Se Deus me der, amém. Mas se também não me der, eu estou vivendo muito bem. Percebe? Só que a gente nunca está bem nessa ciranda. Porque se você se deixa se levar, seu coração é corrompido e já era. É isso que Jesus está tentando mostrar para eles. Olha, uma solução. Como eu posso solucionar esse problema na minha vida, pastor? Jesus está dizendo para nós, deve haver um alinhamento das nossas prioridades individuais na perspectiva do reino. Na perspectiva do reino. Aonde cumprir a vontade de Deus passa a ser uma busca
principal. Então veja, ó, mas buscai o quê? Primeiro, o seu reino, ou seja, a vontade de Deus, a justiça de Deus. Busque a vontade de Deus na sua vida. E essa busca é a principal. Não significa ser a única, não significa ser exclusiva. Jesus não disse assim, buscai exclusivamente o reino de Deus. Ele disse, buscai em primeiro. Primeiro é um nome numeral ordinal, para indicar o quê? Uma ordem. Então, primeiro vem quem? O reino de Deus. E depois, as outras buscas. Tem alguma coisa errada aqui, você buscar fazer uma outra formação, uma faculdade, por exemplo, se formar? Não. Tem algo de errado no texto de você querer buscar uma promoção no seu trabalho? Claro que não. Tem algo errado você querer ter um carro melhor? De forma alguma. O erro está onde? Quando a busca por essas coisas ocupou o lugar de primeiro. É isso que eu estou falando. Quando a busca pelaquilo que eu desejo realizar está ocupando um lugar no meu coração que Deus deveria ocupar, eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Esse é um alerta que Jesus está fazendo. Olha, o caminho para que vocês não se deixem levar pela ansiedade desse tempo, na busca pelos bens materiais, é vocês entenderem que a busca pelo reino é prioridade na vida de vocês. Jesus nunca proibiu que nós tivéssemos objetivos, sonhos pessoais, que nós buscássemos o sustento para o nosso lar, a provisão para a nossa casa, mas nos advertiu para que antes de todas essas coisas, buscássemos o reino de Deus, a vontade de Deus. Então, desejo muito que eu possa ter algum recurso para oferecer à minha família um conforto melhor. Qual é o pai que não vai desejar isso? Qual é a mãe que não deseja isso para o seu filho? Agora, o que eu preciso compreender é que nenhuma dessas coisas pode substituir o lugar de Deus. O desejo por fazer a vontade de Deus. Eu quero dar um exemplo prático aqui, como um princípio nesse texto. Vamos imaginar que você está em um conflito. Tem um conflito interno, uma crise. Você está entre duas situações para escolher. Você tem duas oportunidades de emprego. Você precisa de ambas. Tá certo? Estamos acompanhando? Amém? Você está ali para escolher. Só que escolhendo uma delas, isso pode comprometer o seu tempo. Isso pode comprometer sua família. Isso pode comprometer um tempo de qualidade na presença de Deus, buscando ao Senhor, sendo útil ao reino de Deus, servindo ao Senhor na igreja, na comunidade que você serve. Escolher essa oportunidade pode comprometer essas coisas, mas o salário é maior. O salário é muito bom. Por outro lado, você tem uma outra oportunidade de emprego, onde ela tem uma flexibilidade maior. Ela não atrapalharia que você tivesse tempos de qualidade com a sua família. Ela te daria até talvez a oportunidade de cuidar melhor da sua saúde. Ela te daria a chance de você não deixar a sua vida com Deus e o serviço no reino de Deus que você faz hoje, ou que você deveria fazer. Mas o salário é menor. Na prática, qual a gente acaba escolhendo? Seja sincero, o que o salário é maior. E aí depois você foi lá, você ganhou esse salário maior. Mas em nome disso, você deixou de ser útil ao reino. Em nome disso, você comprometeu sua vida com Deus. Em nome disso, você comprometeu o teu casamento. Em nome disso, você deixou de ter tempo de qualidade com a tua esposa. Você nem sequer consegue tomar uma casquinha de sorvete na praça. Em nome disso, você comprometeu um tempo de qualidade com seus filhos, com a sua família. Em nome disso, você comprometeu sua saúde. Agora você está todo arrebentado. Precisando de chegar num lanterneiro aí para fazer a lanternagem do carro, que está cheio de problema. E aí vai valer o quê? Isso vai ter valido o quê? Para pensar, isso vai valer o quê? E essa confusão toda, às vezes a gente leva tempo para perceber, sabe? Porque as coisas não acontecem do dia para a noite, é um processo. E aí, conforme o tempo vai passando, esse processo vai acontecendo, talvez leve 5 anos para você perceber. Talvez você seja lento demais e leve 10 anos.
E esse tempo não vai voltar. Já era. Percebe como a busca pelo reino de Deus não é porque Deus é egoísta. Não é porque Deus é mesquinho, que quer você só para Ele, não. É porque Deus quer nos ensinar a viver. A gente não sabe viver. A gente não sabe usufruir desse presente que Deus nos deu. Então a gente arruma tanta coisa para fazer e esquece de fazer o principal. E aí por isso que eu gosto muito da frase de um pastor que dizia assim, que o desafio principal é fazer da coisa principal continuar sendo a coisa principal. E ele tem toda a razão disso. O nosso desafio principal nessa vida é ter a busca pelo reino de Deus como objetivo principal mesmo. Não só do discurso, mas na prática. Porque, do contrário, tudo sai de ordem, irmão. E depois essa conta não fecha. Então, no nome de Jesus, entenda essa palavra como cuidado do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Talvez seja necessário escolher ganhar menos. Talvez seja necessário escolher um caminho onde talvez você não acumule tantos bens assim. Talvez você não vai ganhar a brincadeira dos nossos dias de juntar mais brinquedo antes de morrer. Talvez você não vai ganhar essa corrida. Mas aí você vai ter o maior tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Você vai ter saúde, você vai ter tempo com Deus, você vai ser útil ao reino de Deus. E essas coisas ajuntam tesouro no céu. No último verso, 34, ele fala que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, e a gente já falou sobre isso aqui. Porque um espírito ansioso pode nos fazer carregar uma sobrecarga. Um espírito ansioso pode gerar em nós um peso de preocupação além daqueles que nós deveríamos estar vivendo. E isso nos rouba tanto a energia e a alegria de viver o hoje, como a capacidade de enxergar o belo em cada pequena coisa que Deus nos permite viver. Como isso nos impede de viver a alegria de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Talvez você está aqui nessa noite e anda bem mal. Está mal de saúde, está mal com você está angustiado, está com o coração aflito. Porque talvez teu coração esteja nesse espírito ansioso e você não está percebendo a beleza nas coisas, você não está conseguindo enxergar e parar para perceber o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Talvez seja o momento de botar o pé no freio. Talvez seja o momento de frear um pouco. Talvez seja o momento de realinhar os seus princípios e valores com os princípios e valores do reino de Deus. Talvez o que está acontecendo com o seu corpo seja movido pela ansiedade. A ansiedade da gente querer viver tudo, da gente querer resolver tudo, da gente querer juntar o mundo. E aí Jesus está falando assim, olha, basta cada dia o seu mal. Celebra o hoje. Aproveita o que Deus tem para você hoje. Irmãos, no nome de Jesus, que essa palavra possa realmente tocar a nossa vida, porque nós somos o segundo país mais ansioso do mundo. Nós somos o segundo maior consumidor de remédio para combater a ansiedade no mundo. Sabia disso? Brasil, mais de 18 milhões de pessoas sofrem algum tipo de distúrbio por causa da ansiedade. E aí Jesus está falando assim para a gente, ei, para enxergar a beleza no belo. Para um pouco, respira um pouco. Ore mais um pouco. Fale com o Senhor, valorize aquilo que você já tem, esteja contente, satisfeito com o que Deus já permitiu que você alcançasse. Deixa um pouco para lá essas preocupações, essas ansiedades da sua alma. Saiba que Deus está cuidando de você, igual Ele faz com um passarinho, igual Ele faz com um lírio. Deus está cuidando de mim e de você. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.